Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Nessa noite vamos estar iniciando essa live. Nessa noite de domingo, o clima friozinho, bastante pessoas estão em casa e podem nos acompanhar essa noite. E eu creio que não é em vão. Não é em vão você entrar nessa live online. Não é em vão você nos assistir. Eu quero te pedir para você, se você entrar nessa live, não saia dela, permaneça até o final, que eu creio que Deus tem algo para você. Deus tem algo para falar com o seu coração, para o meu coração. Eu já quero, hoje é o primeiro dia da semana, eu já quero declarar uma semana abençoada para a sua vida. Eu já quero declarar que essa semana vai ser uma semana vitoriosa. Eu já quero declarar que essa semana as bênçãos do Senhor vai jorrar sobre nossas vidas em forma de chuva, eu creio. Basta a gente confiar, basta a gente crer que Ele pode fazer. Nesta noite eu quero orar com você. Aonde você estiver, no quarto, na sala, na cozinha, debaixo da coberta, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos louvar a Deus uns minutinhos de oração, para que nós possamos ser aquecidos essa noite pelo Espírito Santo. Senhor, estamos aqui essa noite, Pai. Estamos aqui porque há um propósito, Senhor. Estamos aqui, Pai, porque o Senhor permitiu que nós, Pai, essa noite de domingo, Pai, o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui para pregar a Tua palavra, para louvar o Teu santo nome, Senhor. E eu creio, Senhor Jesus, que através da minha vida, através da vida do Fábio, através do louvor da Célia, Senhor Jesus, vidas vão ser alcançadas através desse vídeo, pessoas vão ser alcançadas, Senhor Jesus, vida vai ser mudada, Senhor Jesus. Eu creio, Pai, que através desse vídeo, que através dessa live, através dessa palavra que vai ser, Pai, pregada hoje, Senhor Jesus, a cada coração, a cada mente, Senhor Jesus, a cada olho que vai ver essa live, Pai, que o Seu poder essa noite já vai invadindo o coração, Senhor, transformando vidas, Pai, transformando famílias, Senhor. Nós cremos, Pai, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Pai, coloca as Tuas mãos essa noite sobre nossas vidas, Pai. Não somos as melhores pessoas para estarem aqui. Nós somos falhos e pecadores, Senhor. Mas um dia um homem morreu por mim. Esse homem é Jesus. O sangue dele derramou naquela cruz, Pai, por perdão dos meus pecados. E hoje eu sou livre. Os meus pecados estão perdoados através de um homem, através do sofrimento e da dor de um homem que morreu por mim e morreu por você. E essa noite nós devemos nos alegrar, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você é vitorioso. Amém? Já quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Josué 6, versículo 5. Você que está com sua Bíblia em casa, tem a sua Bíblia no celular, não dá para abrir, mas a Bíblia, o livro sim. Aleluia. Josué 6, versículo 5 diz assim para mim e para você: quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um no seu lugar onde estiver. Amém? Israel chega na terra prometida e encontra a primeira cidade, chamada Jericó. Jericó na época era um centro estratégico de muitas riquezas e um grande exército, e rodeada por um forte muro.
pois Israel precisava passar pelaquela cidade, pois eles estavam debaixo das ordens de Deus. Então o próprio Deus, o próprio Senhor falou com Josué, deu estratégias para que Josué enfrentasse e passasse pelaquela cidade. Durante 7 dias eles marcharam em círculos em volta da cidade com a arca da aliança, e no 7º dia rodearam ela por 7 vezes e tocaram as trombetas. E nesse mesmo dia as muralhas caíram. E eis que eu te pergunto para você essa noite: qual a muralha ou muro que você precisa derrubar na sua vida? Se o povo tivesse rodeado a cidade um dia sim e um dia não, se Josué tivesse dado apenas 6 voltas em vez de 7, o muro teria caído ou não? A mesma coisa acontece na nossa vida quando nós oramos um dia sim e um dia não. Sem uma oração constante todos os dias, não tem como nós termos forças para derrubar muros que se levantam em nossas vidas. As dificuldades só aumentam porque a oração não está constante. Nós não temos força para derrubar um muro que se levanta diante de nossas vidas. As dificuldades parecem ser maiores do que a nossa expectativa, do que o nosso querer. E eu te pergunto: tem algum muro que está te impedindo de conquistar algo ou de alcançar algo esta noite? Eu quero te dizer, somente na oração essas muralhas vão cair, e vai chegando a sua vitória quando essas muralhas caírem, porque você vai aprender a depender de um Deus. A oração é algo sobrenatural que te aproxima de Deus. Com ela você alcança coisas maravilhosas. Somente a oração derruba os obstáculos da sua vida. Se você quer derrubar um muro, se você quer conquistar algo, se você quer chegar em determinado caminho, se você quer caminhar, a oração é a chave. Nenhum muro, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, porque você está debaixo das asas do Altíssimo. Amém? A oração é a chave. Já quero convidar nosso irmão Célio, que vai estar louvando o hino. Logo após a irmã Célia já vai estar orando pelo pregador dessa noite. E eu creio que hoje é noite de vitória. Amém? Glória a Deus. Eu cumprimento os amados irmãos e irmãs que estão em casa assistindo essa live, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão ouvindo a palavra do Senhor, mesmo em casa. Que Deus abençoe a cada família, em nome de Jesus, e cada criança que nós te pedimos agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Medite na letra deste hino. O Senhor escolheu a mim, escolheu a você. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria, mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim te escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Senhor sabia
que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou medo me atingiria, mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim te escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará, mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim te escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Perdoa-me pelas vezes que eu não te glorifiquei, tanto que eu pedi e pouco agradeci. Perdoa-me, perdoa-me, recebe-me como filho, perdoa-me, mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim te escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará, não mudará. Somente Deus não passará, e é somente Deus não mudará, não passará. E esse Deus está aqui nesta noite. Já convido o nosso irmão presbítero Fábio, que estará trazendo a palavra nesta noite. Estaremos orando nesta noite, mas o servo do Senhor já está na mão de Deus, porque eu creio na palavra e creio que ele é um homem de Deus também. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está o teu servo, Pai, que estará trazendo a palavra para que nós venhamos, Senhor, aprender mais de Ti, para que venha nos consolar nesse dia. Pai, fala comigo, fala, Senhor, com o Paulo, fala até mesmo com o Fábio, fala, Senhor, com os teus filhos que estão ouvindo esta live nesta noite, Pai. Usa o teu servo, Senhor, como o Senhor tem usado, Senhor, poderosamente, Senhor. Amém, Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que Deus o abençoe a cada um que está nas suas casas, aonde for que estiver. Eu creio que o Senhor falará ao nosso coração esta noite. Eu creio que não é em vão, como já foi falado, a nossa vinda. Você que está aí do outro lado escutando, eu creio que o Senhor tem algo sobrenatural para falar através das palavras. Não quero tomar muito tempo, mas aquilo que Deus colocou no meu coração, eu preciso de passar, eu preciso de colocar para que o seu coração venha receber, a sua alma venha receber algo do Senhor nesta noite. Como Paulo já falou, não somos as pessoas mais perfeitas, mas como a Célia já louvou,
mas Ele nos escolheu. Não foram nós que escolhemos a servir a Deus, mas o Senhor nos escolheu independente das circunstâncias que viriam. Ele sabia quantas vezes falharia, mas mesmo assim nos escolheu. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar um dia trazendo esta palavra para ti nesta noite. Deus abençoe o Paulo, a vida de cada um que oraram, jejuaram, colocaram a minha vida em oração. Mas eu te peço nesta noite para que você abra suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14 e o versículo 13. Nós iremos caminhar sobre este lugar esta noite. Eu já sinto Deus sobre este lugar. Se você sente Deus na sua casa, onde for, não tem problema, fale em línguas, chore, busque a presença do Senhor, porque o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Desde o momento que nós chegamos, a presença do primeiro que aqui chegou, o Senhor já estaria aqui, porque o Senhor não habita em templos entre quatro paredes, o Senhor habita dentro de nós. Nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome dEle. E a palavra nos diz assim, Êxodo, capítulo 14 e o versículo 13 em diante. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios hoje viste e nunca mais vereis para sempre. E o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Se você puder repetir dentro do seu coração nesta noite, que você venha repetir: e o Senhor pelejará por mim, por você, pela sua família, e vós calareis. Aleluia. Estamos diante de um texto, embora um pouco conhecido, um texto que marcou a história da humanidade, que vai nos trazer uns dos feitos de Deus a Israel. A Bíblia vai nos dizer que Deus arranca Israel do Egito e os conduz no meio de um deserto, rumo a um lugar onde todos conhecem, com sua mão forte e poderosa, onde Ele não deixou ninguém tocar sobre a vida daqueles homens. Muitos sabem que Moisés era uma promessa de Deus. Muitos conhecem que Moisés, ele nasceu numa hora muito difícil. Muitos conhecem a história de Moisés, que Moisés nasce em um momento de um decreto, aonde Faraó diz que todos os homens que nascessem era para ser morto, jogado ao rio Nilo. Mas eu tenho algo para te dizer esta noite. A palavra vai nos dizer, a Bíblia vai nos relatar, que a mãe não conta a ninguém quando o seu filho nasce. A mãe esconde por 3 meses, a Bíblia vai nos dizer. Mas a criança, ela cresce, ela chora. A criança escondida, mesmo assim, ela crescia. A criança não tinha como mais manter naquele esconderijo que ela queria estar debaixo dos braços dela. O que eu quero te dizer esta noite, eu não sei qual é o projeto, o teu sonho, por mais que esteja escondido. Projeto que é de Deus cresce mesmo escondido. Projeto que é de Deus mesmo escondido cresce. O que eu quero te dizer esta noite, Moisés foi o homem que foi levantado por Deus para transformar Israel. E eu quero te dizer, você é um projeto de Deus.
Você é um projeto que Deus fez. Você é um projeto que Deus gerou dentro do ventre da sua mãe. E Deus tem algo grandioso para fazer através da sua vida. Que nesta noite você venha ouvir a voz do Senhor falar contigo. E a Bíblia vai nos relatar neste versículo que li. E eles iam transitando por um caminho que nós conhecemos que era uma terra da promessa. Mas para onde que eles tinham que passar existia um processo. Eles deveriam passar por um deserto. E deserto, como você já sempre soube, ou se você puxar em qualquer lugar, deserto é o lugar mais improdutivo da terra ou do mundo. Mas na introdução ainda eu quero te dizer esta noite, você pode até estar vivenciando um deserto, mas a boa notícia, o deserto que você hoje está, não é o seu estágio final. Você ainda chegará no seu propósito e destino. Mas a Bíblia vai nos relatar que a luta daqueles homens era grande. Como todos sabem, deserto é um lugar infrutífero, é um lugar onde que o sol caustica as nossas vidas, a nossa pele. E andando eles vendo que estavam sendo perseguidos, porque pelas mãos de Deus e pela vida de Moisés, Israel é solto, Israel é liberado através da mão poderosa de Deus. Eu não sei o que tem prendido você, eu não sei o que tem prendido a sua família, a sua casa, o seu lar, mas Deus tem poder para mudar toda a história, todo o cenário que está acontecendo. O Senhor tem poder de mudar a situação. O que eu quero te dizer nesta noite, e quando eles andando, eles vendo que estava sendo perseguido, e quando eles abriram seus olhos, eles não tinham mais para onde ir. A Bíblia vai nos relatar que ele se encontra diante do Mar Vermelho. Aos olhos humanos não tem mais jeito, acabou. Eu não sei qual é o deserto que vocês possam estar vivendo, mas Deus sabe de tudo aquilo que você necessita neste momento. E quando olhava para a direita, deserto, olhava para a esquerda, deserto, olhava para trás, Faraó vindo, e agora para onde ir? E diante de uma situação que a qual não sabemos como agir, e eles não sabiam como agir diante daquela direção, diante daquele momento, eles vão até Moisés. Eu quero conjecturar a mensagem nesta noite, a Bíblia não diz, mas eu creio que ele chega até Moisés e fala: nós chegamos aqui para morrer do jeito dessa maneira? E eles murmuram através, e não conseguem ver tudo aquilo que Deus tinha feito, tudo aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele, todos os livramentos, todas as coisas que Deus tinha feito diante daquela situação. E a Bíblia vai nos relatar que Moisés, ele vai clamar a Deus. No versículo 15, mas só que Deus responde algo a Moisés que às vezes nós não entendemos. Mas quem somos nós para entender Deus diante das diversidades? Porque Deus tem a maneira dele de trabalhar na minha vida e na sua. Mas eu tenho certeza que nesta noite o Senhor vai colocar em seu coração força. O Senhor queria mostrar para Israel que era para eles ter força diante dessa situação, que era para eles confiar, que era para eles entender que o Senhor estaria com eles em todos os momentos. Moisés olhava para Deus e sabia que Deus o livraria, mas aquelas pessoas olhavam diante das circunstâncias, diante dos problemas,
Eu não sei qual é o tamanho da circunstância que tem chegado sobre a sua vida, sobre a minha, só Deus sabe. Mas o Senhor é poderoso para mudar essa situação e essa circunstância. Então o Senhor disse a Moisés no capítulo 15: por que clamas a mim? Moisés chega até Deus e fala: não tem mais jeito, para onde nós vamos? Mas o Senhor diz: por que clamas a mim? Dizem aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso? A lição que eu aprendo nesse capítulo 15, versículo 15. Porque nem sempre Deus vai falar o que você precisa ouvir, mas Deus sempre vai falar o que é preciso para que você viva um milagre. Às vezes Deus foi duro com Moisés, mas naquele momento o Senhor diz: agora não é hora de falar, Moisés. Agora não é tempo de gastar o seu tempo falando. Peça para que o povo que marche. Peça para que o povo que ande diante dessa circunstância. E eu não poderia fechar os meus olhos e ver tudo isso que está acontecendo diante de nossas vidas. O que está acontecendo diante da situação da humanidade. O que está acontecendo diante das nossas vidas neste momento. Mas o que eu quero te dizer esta noite é que a situação que está acontecendo, ela não vai te parar. Você vai se levantar mais forte diante da presença de Deus. O Senhor estava dizendo: não é hora de parar, marche. Sai um pouco do seu eu, sai um pouco do Facebook, do WhatsApp. Volte a orar, volte a clamar ao Senhor, porque eu sei a hora certa de cessar essa situação. O Senhor tem poder de mudar a situação. Vamos se levantar mais forte. A igreja vai se levantar mais forte diante de um cenário que aos nossos olhos não tem mais saída, mas diante de um Deus que tudo pode, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E a situação daquele homem não poderia parar. Moisés era um homem cheio de Deus. Moisés era um homem que em todos os momentos ele perguntava: e agora, Senhor, o que quer que eu faça? Porque tudo que o diabo mais quer é arrancar o nosso movimento. Porque ele sabe que enquanto nós se movimenta, Deus abre o caminho. Enquanto você ora, Deus faz um milagre. Enquanto os seus jejuas, Deus está trabalhando dentro de ti. Ele sabe que parando, Ele sabe que nos causticando, Ele sabe que nos castigando diante de uma situação, Ele acha que não vai nos parar. E diante da situação nós vamos se levantar mais forte. O efeito vai ser ao contrário. Nós vamos se levantar diante de uma situação adversa que tem vindo sobre as nossas vidas. Nós vamos se levantar mais forte diante de um Deus que tudo pode, de que tudo faz. Porque existe um Deus onipotente, onipresente, onisciente, aquele que tem todo o poder para mudar a situação da sua vida e da minha. Aquele que tem todo o poder, aquele que estava lá no Egito, aquele que estava lá com Moisés, ele tem o poder de mudar toda essa situação. Eu sinto Deus neste lugar. E eu aprendo mais. Que no versículo 16 ele diz assim: e tu levanta a tua vara e estende as tuas mãos sobre o mar. A segunda lição que eu aprendo sobre isso, que estudo que estou pregando nesta noite, Deus sabe o que temos. Disponibiliza a Deus o que você tem,
porque Deus vai usar o que você tem para gerar o milagre que você precisa. Disponibilize o que você tem, por mais insignificante que você ache que seja. Disponibilize o que você tem. Faça o melhor para Deus. A palavra do Senhor diz: buscai primeiramente o reino do céu e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus cada dia mais. Se disponibilize a Ele. Ore, busque, jejue, faça algo diferente, porque Deus tem transformação através daquilo que nós colocamos na direção dEle. Deus tem promessa, Deus tem algo grandioso. Disponibiliza a Deus, porque muitas das vezes, como eu já sempre tenho falado, e o pastor Juraci já tem pegado isso que eu tenho falado, está disponível a Deus é diferente de estar disposto. Muita gente está disposto a fazer, muita gente está disposto a se entregar mais. E quando você fala: dessa vez eu vou me levantar, dessa vez eu vou adiante, nessa luta não vai me parar, nessa luta eu vou me levantar mais forte. E Deus está dizendo lá de cima: é isso mesmo, meu filho, é isso que eu quero que você faça. Eu quero te fazer melhor, eu quero te levantar melhor diante dessa situação. Eu não estou enquanto nós pensamos que Deus age, mas eu aprendi nesta semana que Deus não age, Deus reage. E quando nós oramos, o Senhor não vai agir, porque a nossa ação é agir, e Deus reage à nossa oração. Deus reage enquanto nós estamos louvando. Deus reage enquanto você está de joelho no chão, porque o diabo sabe que quando você está fraco, o diabo sabe que quando você se ajoelha no chão, você se levanta forte. O diabo sabe que quando você chora diante de Deus, você vai se levantar cada dia mais forte, porque as suas lágrimas, o Espírito Santo leva como gemidos inexprimíveis. Ainda que não saia a palavra da sua boca, o Senhor conhece o seu coração. Ainda que não saia nenhuma palavra diante dos homens, mas o Senhor conhece, porque o Senhor não me ama pelo que eu faço, o Senhor me ama pelo que eu sou. Alabaxura bacandaramanai. Eu não sei, por mais que seja desconfortável, por mais que seja situação desconfortável, o inimigo não vai conseguir arrancar o teu movimento. Nós vamos se levantar mais forte, a igreja vai se levantar mais forte. E sabe qual é o conselho que eu te dou esta noite? Não negue a Deus aquilo que você tem. Quando nós olhamos sobre aquela mulher que pergunta para ela: o que tu tens em tua casa? E ela diz: eu tenho só uma botija de azeite. Talvez para ela era insignificante, mas basta um pouco. Basta você dar o seu pouco para Deus, Ele vai te encher cada dia mais. Basta nós colocarmos na presença do Senhor, porque muitas das vezes nós fazemos algo, nós agimos e depois oramos para que o Senhor age diante daquela situação ou daquele algo que nós fizemos, sendo que nós temos que fazer ao contrário. Primeiro nós temos que orar, para depois o Senhor reagir diante daquilo que nós queremos. E assim que Moisés fazia. Moisés em todo momento ele orava. Quando a situação apertava, ele estava com Deus. Mas quando a situação também não estava boa, ele também estava com Deus. O que eu quero te dizer esta noite: que o Senhor está trabalhando através dessa situação. E Ele fala para Moisés: estende as tuas mãos sobre o mar. A terceira coisa que eu aprendo:
Deus vai usar as tuas mãos para restaurar lares, para mudar a sua casa, para mudar o cenário da sua família, para mudar a situação dessa pandemia que tem chegado sobre a nossa casa. Estende as suas mãos sobre a sua casa, estende a sua mão, porque através das suas mãos Deus tem o poder de fazer grandes milagres, Deus tem o poder de fazer grandes coisas. Estende as tuas mãos para aqueles lugares que muitas das vezes as pessoas falam não tem mais jeito, mas se eu colocar Deus à frente, tudo posso. Se eu colocar Deus na direção, eu consigo. E que eu aprendo nesta noite, você pode olhar para a vida de José, aonde José apoiava as duas mãos, Deus os prosperava. Você sabe por quê? Porque a diferença não está naquilo que você faz. A diferença que eu quero te trazer esta noite, para que você venha refletir, não está na função que você faz. A diferença é Deus contigo naquilo que você faz. É Deus contigo na sua casa, diante da situação. É Deus contigo diante da adversidade. Estende as tuas mãos, porque Deus tem o poder. Porque eu aprendi, diante da nossa situação, as nossas palavras selam decretos. E diante dessa situação que estamos vivendo, você, através disso, estende as tuas mãos. Mas a palavra vai nos dizer no capítulo 15, no versículo 23, que Israel se encontra mais uma vez diante de algo que os parou. No versículo 23 eles falam que eles chegam, então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o nome Mara. E o povo murmurou a Moisés, dizendo: o que havemos de beber? E clamou o Senhor. O Senhor mostrou-lhe um lenho, que o lançou sobre as águas e os tornaram doce. E ali Deus deu estatutos e uma ordenança, e ali o provou. O que eu quero te dizer esta noite: sempre depois de uma grande vitória, sempre vem uma grande tentação. Israel estava diante de um cenário diferente novamente, aonde eles estavam tendo ânimo, aonde eles estavam alegres diante daquilo que Deus já tinha feito. Faraó e seus carros já tinham sido lançados ao chão, mas só que diante de Mara, mais uma vez Israel os para e murmuram. Mas Deus queria criar em Israel resistência, mesmo que a resposta dele o demorasse, mesmo que a manifestação dele se demorasse. Deus queria manter Israel firme, resistente no dia da tribulação. Mas a palavra vai nos dizer que foram 3 dias de sol, um sol causticante no deserto. O que vinha acontecendo sobre Israel. Mas a Bíblia vai nos dizer que a prova demorada, ela enfraquece o coração. E deserto não tem água, deserto não tem verde. Numa euforia de grandes vitórias, eles estavam vivendo. Parecia que estava indo tudo bem. E mesmo assim, eu não sei se você está como Israel, você caiu no deserto. Porque Deus, você pergunta, mas por que Deus me direcionou a este caminho, a qual parecia ir tão bem? O mar abriu, Israel passou sobre as águas, Israel, o Egito, Faraó ficou para trás. Às vezes, a maior resposta de Deus quando estamos no deserto
é o silêncio de Deus. Mas eu quero te dizer, por mais que Deus esteja em silêncio, Deus não te abandonou neste deserto. Deus está conosco neste deserto. Mas o que nós aprendemos com as águas amargas, o Senhor está nos levando para algo maior diante dessa situação que estamos vivendo. É tempo de nos mantermos resistentes diante dessa situação. É tempo de nos mantermos resilientes. É tempo de nos mantermos fortes. É tempo da igreja se levantar, igual como eu já tenho falado. É tempo de nós levantarmos as nossas mãos, levantarmos as nossas cabeças e mostrar para este mundo, e mostrar para essas pessoas que estão se causticando diante dessa situação, que existe um Deus que muda, existe um Deus que faz, existe um Deus que transforma, assim como transformou a minha vida e transformou a sua. Alabashura bacandaramanás. Que nesta noite você venha aprender. Mas eu entendo que Mara quer dar algumas lições para nós, e queria dar uma lição para Israel. E eu preciso aprender que Mara, quando eles beberam e eles viram que as águas eram amargas. E você sabe que águas amargas não descendem a sede, não mata a sua sede. A água amarga tem gosto de fel. Mas você pode reparar que Deus não fez o milagre antes deles chegarem em Mara. Você repara que Deus não fez o milagre antes que ele chegasse sobre aquele lugar, porque Deus poderia ter mudado a situação do rio, Deus poderia ter mudado a situação da água. O que eu quero te dizer esta noite, Deus poderia ter mudado esta pandemia e ter deixado onde ela foi lançada. Deus poderia ter lançado esse amargo que tem chegado sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Diante desse deserto que muitas das vezes pessoas estão vivendo desempregadas, pessoas estão vivendo diante de uma situação de fome. Deus não faz o milagre antes deles chegarem. A primeira lição que eu aprendo diante dessa situação é que a Mara que eu preciso enfrentar, ela pode mudar segundo a vontade de Deus. O amargo que eu preciso enfrentar, você precisa enfrentar, é Deus quem pode fazer mudar a situação. Mas diante desse cenário que estamos vivendo, a Mara que nós precisamos enfrentar, a posição que nós precisamos enfrentar, a Mara Deus podia mudar, mas o que Mara queria fazer era mudar Israel. A Mara que eu preciso enfrentar, será que eu tenho mudado diante dessa circunstância? Será que eu tenho mudado diante desta realidade que estamos vivendo? Eu tenho certeza que gente já orou, já jejuou, já buscou, mas essa pandemia não passa, ela não cessa, ela só cresce. Mas e eu diante dessa circunstância? Porque nós queremos que o tempo mude, mas eu não mudei. Aquele que não amava continua não amando, aquele que não perdoava continua não perdoando, aquele que não cria continua não crendo que Deus tem o poder de mudar essa situação. E a lição que nós aprendemos é que eles olham para Moisés e dizem: nadamos, nadamos e morremos na praia. Deus queria mostrar para Israel: será que eu sou só Deus quando eu abro o mar vermelho? Aí tem festas e folguedos. Será que eu sou só Deus quando as coisas vão boas? Será que eu sou só Deus quando eu faço
as coisas acontecerem, quando as portas se abrem. Não. Diante dessa situação, Deus continua sendo Deus. E eu? E você? O que nós mudamos diante dessa situação? O que nós precisamos aprender nesta noite? O Senhor quer que nós possamos ser resilientes diante dessa situação, para que nós possamos enfrentar essa situação e nos levantar cada dia mais diferente, levantar cada dia mais forte diante dessa situação. Eu poderia trazer para você aqui que Deus vai trazer chave de carro, vai abrir porta de casa, vai dar, mas não, nós temos privilégio de trazer a palavra, e a palavra nos conduz a levar a isso. Será que eu mudei diante dessa situação? Aqui eu aprendo que Deus, Ele não muda diante das situações adversas. E Moisés olhava para Deus, e eu já acabo. Você pode olhar para a vida de José. José, diante das circunstâncias que viveram, recebeu tantos não na vida, mas ele era resiliente. Ele não mudou diante daquilo que ele sobreviveu, porque o processo que eu preciso viver, é só eu que tenho que viver, é eu e Deus. O processo que José tinha que viver, a circunstância não mudou, mas o José continuou resiliente, continuou sabendo que o sonho dele era Deus quem tinha dado. Foi vendido, mas quando os seus irmãos estão à frente dele, ele grita: eu sou José. Ele era tão resiliente que, além de mudar ele mudou até os irmãos dele. Ele não os vingou, ele não os falou nada, porque ele era resiliente. Ele sabia: eu precisava de passar por esse processo para chegar aonde cheguei. O que eu quero te dizer esta noite é que o Senhor sabe aquilo que você precisa e aquilo que você necessita. O Senhor conhece o seu coração e o meu coração. Talvez você está falando, mas a dor está tão grande, há uma cicatriz muito grande. Mas eu quero te dizer esta noite: a cicatriz traz marcas de vitória para a sua vida. Nós temos que entender que Deus tem um momento e a maneira de falar, porque o deserto é passagem, mas a promessa é garantida quando Deus promete. Entenda que nesta noite o Senhor quer fazer de mim e de você umas pessoas diferentes diante dessa situação amarga que estamos vivendo. O Senhor quer colocar em mim e em você, para que nós possamos amar mais. Você viu que através dessa situação você tem orado dentro da sua casa, alguém tem feito culto dentro da sua casa, coisas que não faziam há muito tempo. Mas a situação é difícil, mas Deus está conosco neste deserto. E o Senhor vai falar para Moisés lançar um lenho sobre as águas, e as águas ficaram doces. O Senhor, Ele tem o poder de adoçar essa água amarga que estamos bebendo ultimamente. Mas e eu? Porque nós queremos que Deus mude, nós queremos que Deus faz, nós queremos que Deus mude a situação. Mas e eu? O que eu mudei? Diante dessa situação, o que eu fiz para mudar? Eu quero te dizer que nesta noite, quando as bombas de Nagasaki e Hiroshima caiu sobre o Japão, eles disseram um para o outro: vamos nos levantar, e se tudo corrobora para que eles tentam nos derrubar de novo, nos levantaremos mais forte. Diante dessa situação, a igreja vai se levantar mais forte. Diante dessa situação, você vai se levantar mais forte. Diante dessa situação, eu creio que a igreja não prevalecerá, a igreja não morrerá diante dessa situação, porque nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Senhor, que nos trouxe diante dessa adversidade. Mas Ele tem o poder de nos tirar, Ele tem o poder de fazer os milagres, que é aquilo que nós precisamos diante dessa situação.
Nós não podemos nos prender diante disso. Que nós não possamos nos prender diante dessa situação. Porque existiu um dia que morreu na cruz do Calvário e levou todas as enfermidades, que se chama Jesus de Nazaré. E Ele está aqui, Ele está aí na sua casa nesta noite. Eu não sei se tem gente aí que não aceitou Jesus, que às vezes não conheceu ou ouviu só de falar dele. Mas eu conheço Jesus, eu conheço a Deus, de conviver com Ele a cada dia. E Deus, assim como mudou a minha história, assim como Deus quer que eu seja resiliente, quer que o Paulo seja resiliente, quer que a nossa irmã Célia seja resiliente diante das lutas. Se nós formos falar de quantas resiliências nós tivemos que ter diante das dificuldades que nós passamos, diante das diversidades que passamos, mas Deus estava comigo diante do deserto, Deus estava com a Célia, Deus estava com o Paulo, Deus está com você diante dessa situação. Deus não muda, Deus tem o poder de fazer a circunstância mudar, porque a circunstância não pode abalar a minha fé e a sua, mas a minha fé, ela pode mudar a circunstância que estamos vivendo diante desse cenário. E a palavra vai nos dizer que ali em Eli, se nós não passarmos pelo amargo, nós temos o privilégio de viver o doce de Deus para que temos ali à frente. Tinham 12, a palavra vai nos dizer que ali havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Palmeiras na Bíblia, ela se fala de refrigério. Receba o refrigério de Deus nesta noite na sua vida e na sua casa. Receba o refrigério de Deus nesta noite sobre a sua casa, sobre essa situação. O nosso Deus não mudou. O Deus que prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O homem pode falar e não cumprir, mas aquilo que Deus prometeu, passe o céu, passe a terra, mas a palavra dele não passará. Alabacandaramanas. Que nesta noite você venha ficar com esta palavra. E eu creio que diante dessa circunstância, diante dessa situação, nós não vamos permanecer de cabeça baixa. O Senhor que fez os céus e a terra, Ele tem o poder de nos dar força diante dessa tempestade que estamos vivendo. Quando nós olhamos para o livro de Marcos, nós vemos que o vento se levantou, que as noites foram frias. Homens que conheciam de redes, homens que conheciam de mar. Talvez muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito, e enquanto nós fazemos de nosso jeito, o Senhor está do nosso lado, só esperando para que nós clame a Ele. Chegou o momento de nós clamar ao Senhor. Chegou o momento de nós não se inclinar diante dessa situação. Chegou o momento de nós fazer como Daniel fazia, orar 2 vezes, 3 vezes, incessantemente, porque o Senhor que está no céu, Ele ouve a nossa oração, e Ele não está com seus ouvidos fechados, nem com suas mãos encolhidas para que não possam nos ouvir e também nos abençoar. O Senhor conhece, e diante da situação daqueles homens dentro daquele barco, quem só podia mudar aquela situação era Jesus. E quando eles chegaram a Jesus, eles entenderam, e Jesus falou: acalma-te, mar, acalma-te, vento. E foram bonança naquele lugar. E eles perguntaram: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu estou falando aqui de um Jesus que tem o poder de mudar toda a situação da sua vida. Se verdadeiramente nós clamarmos, se verdadeiramente nós estamos nele e Ele estiver em nós.
e que nesta noite você fica com esta palavra, para que a minha vida e a sua, Deus não me ama pelo que eu faço, Deus me ama pelo que eu sou. Ele não me aprova pelo que eu faço, Ele me aprova por aquilo que eu deixo de fazer. O Senhor tem uma aliança comigo e com você. Ele fez uma aliança, e essa aliança, só eu e você que nos permanece diante dela. O Senhor nesta noite, Ele quer te dizer, esta noite Ele quer fazer uma aliança. Eu não sei se tem alguém que está me escutando que queria se entregar a Deus, que queria se entregar a sua vida a Deus. O Senhor está de braços abertos. O Senhor está como um pai, aquele pai diante daquele cenário. O filho saiu, mas quando ele volta, o pai está de braços abertos esperando. Assim é que Deus está. Deus está dizendo: vem, meu filho, eu estou com braços abertos, e eu também tenho algo maravilhoso. Eu tenho cordeiro, eu tenho anéis, eu tenho tudo aquilo que você precisa. E eu quero te dizer esta noite: Deus conhece a tua medida. Deus não dá a prova além daquilo que eu não possa carregar. Diante do nosso estudo, primeiro nós aprendemos para depois fazer a prova. Mas com Deus é diferente. Primeiro nós entramos na prova, para depois nós ser aprovado. E eu creio que nós vamos se levantar mais forte diante dessa situação. Você é vencedor. Você não é só vencedor, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Glorifica este Deus, porque este Deus, Ele está aqui, Ele está aí na sua casa. Pode clamar a Ele. Enquanto você clama, Ele ouve. Enquanto você chora, Ele ouve. E o Senhor está pronto para te dar a vitória diante dessa situação. Alabaxarabacandará. O Senhor vai mudar, vai passar. Eu sei que toda esta luta vai passar. E eu quero orar com os irmãos nesta noite, para me não estender e não falar aquilo que Deus não colocou no meu coração. Senhor Deus e eterno Pai, diante dessa circunstância, Senhor meu Pai, que nós possamos aprender, Senhor meu Pai, a mudar, a sermos transformados, Senhor meu Pai, porque muitas das vezes nós queremos que o tempo mude, que a circunstância muda, mas muitas das vezes não mudamos atitudes, não mudamos, Senhor meu Pai, o nosso eu continua o mesmo, continuamos fazendo algo que não era para fazer, quando era para fazer o certo. Mas que nesta noite, ó Espírito Santo, o Senhor esteja alcançando lares, aonde estiver o mal, Senhor meu Pai, tentando laçar, aonde estiver o mal tentando arrancar, nós sabemos que em Tuas mãos nós temos o refrigério, nós sabemos que em Tuas mãos nós temos tudo aquilo que necessitamos, porque o Senhor é dono de tudo, o Senhor é dono do ouro, o Senhor é dono da prata, o Senhor tem o poder de mudar essa circunstância, Pai. E eu creio que nesta noite, através desta live, Senhor meu Pai, o Senhor não vai só fazer na minha vida, o Senhor vai fazer na vida daqueles que estão me escutando, o Senhor vai fazer na vida daqueles que estão sendo alcançados, o Senhor vai fazer, Senhor meu Pai, grandes coisas, Senhor meu Pai, diante deste cenário que estamos vivendo. Que nesta noite, Papai amado, eu creio, Senhor meu Pai, que o Senhor vai alcançando vidas, alcançando lares, Senhor meu Pai, diante dessa circunstância, Pai. Nós não vamos parar, porque nós não somos só vencedores, nós somos mais que vencedores na Tua presença. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor tem poder de mudar toda a situação da minha vida, mas eu também tenho que fazer a minha parte, mudar a maneira de pensar, a maneira de ver, a maneira de falar, a maneira de agir, porque para mudar essa situação, eu creio que o Senhor tem o poder de mudar em qualquer momento, em qualquer instante. E diante disso, o que eu mudei? É esta reflexão que eu deixo para mim
E para você que está me ouvindo, diante de tudo isso, o que eu mudei? Eu glorifico a Deus e agradeço a Deus por esta oportunidade. E agradeço a cada um que teve seu tempo. Me desculpe se me estendi, mas eu precisava de falar algo que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor tem o poder de mudar essa situação. É só clamar. Clamar, quando diz na Bíblia, é gritar, é fazer algo extraordinário, é chamar a atenção dele, porque eu só tenho intimidade, só há uma maneira de termos intimidade com Cristo, é só uma maneira de ter intimidade com Deus, é só clamando, é só orando, é só descendo na presença dele. É dessa maneira que eu consigo ter intimidade. Fale a ele aquilo que você precisa. Eu agradeço a Deus, que o Senhor esteja com vocês aí na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Homens que têm as suas empresas, pessoas que estão na sua casa, que têm o seu trabalho, que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus o proteja, que Deus não deixe que nada venha tirar você da presença de Deus. Por mais que sejam as lutas, não vai arrancar de mim o desejo e a alegria de estar na presença de Deus. Ele não vai arrancar a alegria de você buscar a presença dele. Não, nada vai tirar a presença de Deus sobre a sua vida. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, sobre a vida da minha família, pela esposa que tem me dado, por a intercessora que o Senhor tem colocado sobre a minha vida, pelos filhos, pelo lar, pelos mantimentos que não tem deixado faltar. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Na terça-feira, o Paulo deu um recado para mim. Vai ter a live, que você esteja abrindo o seu celular, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Na quinta-feira, no domingo, eu creio como o Senhor falou sobre a minha vida, falou sobre a vida do Eduardo na quinta, falou sobre a vida do José. O Senhor tem algo transformador para a nossa vida. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que o Senhor já nos deu vitória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. E vocês podem dizer amém aí. E Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja, Deus nos livrará de todo